Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito desse canal aqui, como eu sempre repito diariamente, é nós alinharmos a promessa, os valores e os princípios da Palavra de Deus à nossa oração. Devemos fazer isso para que a nossa oração vá ao encontro daquilo que Deus prometeu para nós. É o caminho da nossa oração. Devemos crescer em sabedoria e discernimento quando vamos fazer a nossa oração. A palavra diz que a nossa oração não deve estar ligada a vãs repetições de textos, repetindo textos, não. Nossa oração é um diálogo que estabelecemos com Deus. E nesse diálogo tem o momento de nós expressarmos o nosso coração diante de Deus e o momento em que Deus responde a nossa oração. E este é o propósito, que nós tenhamos respostas a cada uma das nossas orações. Por isso, quando eu alinho a minha oração aos princípios, valores e promessas de Deus, eu já vou ao encontro dessas respostas. Por isso que o tema do nosso canal é Orando a Palavra de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso momento de oração. E agora te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje, que o Senhor nos dirigiu, está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 23 e 24. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura, senão esse texto vai estar a referência dele anotada aqui na descrição do vídeo e você pode conferir sempre que você quiser. Então, vamos ao que diz a palavra de Deus. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus estava passando um momento ali com seus discípulos e esse contexto aqui, Jesus falava para os seus discípulos que ele ia partir, mas que ele voltaria. Que eles iriam passar por um momento de tristeza, que o mundo ia se alegrar e eles iriam ficar tristes. Mas no segundo momento, quando o Senhor Jesus voltasse, eles estariam com uma alegria tão profunda e tão completa que eles jamais, ninguém poderia remover aquela alegria do coração deles. Isso está aqui nesse contexto do capítulo 16 de João. Jesus fala com eles, eu irei agora, mas eu voltarei. E quando eu voltar, vocês estarão tão felizes, tão alegres, que ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Mas o que eu quero circular com você hoje é essa reflexão sobre essa orientação que Jesus dá. Ele diz assim, no versículo 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus, enquanto caminhava com seus discípulos, eles não pediram nada ao Pai em nome de Jesus. Eles ainda não tinham recebido essa revelação de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. É através dele que o acesso ao Pai seria franqueado para nós. Até esse momento, Jesus ainda estava gerando neles compreensão acerca do que significava o nome de Jesus. E o que significa para nós o nome de Jesus? O nome de Jesus é como se você estivesse recebendo da parte de Deus uma autorização para pedir ao Pai. Sim, o nome de Jesus é essa procuração. Podemos comparar a uma procuração que você recebe da parte de Deus para que você tenha acesso e faça petições em nome do Senhor, para que você tenha autoridade de andar e caminhar nessa terra com o nome do Senhor. Eu lembro quando eu era criança e a gente fazia compras no mercado. E nós não tínhamos muito entendimento das coisas, mas a gente pegava uma lista e ia na venda, né? Na época na venda do seu Manuel, um português que era lá perto da minha casa, e nós chegávamos, comprávamos, enchia a sacola de coisas e a gente falava, coloca no nome do meu pai.
Então tinha caderneta e esse homem ia lá, anotava as nossas compras no nome do meu pai. Depois o meu pai ia lá e pagava. Ou seja, nós tínhamos o nome do meu pai. Ele sabia que nós éramos filhos. Nós não chegávamos lá com a carteira de identidade, não. Ele sabia que nós éramos filhos do meu pai e nós tínhamos autoridade no nome do nosso pai para comprar as coisas naquele mercado. Mas nós sabíamos que não poderíamos comprar qualquer coisa. Nós só poderíamos comprar aquilo que era o propósito que o nosso pai ou a nossa mãe queria que nós comprássemos. Havia ali uma restrição muito clara de nós não comprássemos nada que não fosse autorizado pelos nossos pais. E às vezes a gente queria comprar uma coisa, uma bala, e a gente não comprava, a não ser que nós falássemos com o pai, com a mãe, e eles de alguma forma nos autorizassem. Mas era exatamente aquilo que estava na lista que nós podíamos comprar. E aqui Jesus está mostrando para nós acerca do nome dele. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós oramos com a autoridade de que o Pai vai pagar essa conta. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber aquilo que está na lista, né? Fazendo uma breve, uma simplória comparação, muito simples, mas didática, uma comparação daquilo que Deus nos dá em nome de Jesus. Deus nos dá em nome de Jesus autoridade contra o mal. O nome de Jesus está sobre todo nome. E quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus contra o mal bate em retirada. Nós vencemos o mal em nome de Jesus. Quando nós pedimos qualquer coisa ao Pai em nome de Jesus, o Pai nos abençoa. E temos que entender isso com muita clareza. Mas antes, você precisa ter certeza de que é filho. Nem todo mundo é filho. Muitos pensam ser filhos, mas os filhos andam com o Pai. Os filhos conhecem o Pai e o Pai conhece os seus filhos. Não basta simplesmente você repetir o nome de Jesus de forma aleatória, como se fosse apenas um mantra, como se fosse uma palavra mágica que você declara, sem exatamente saber quem você é. Tem uma passagem muito interessante no livro de Atos, quando algumas pessoas, alguns homens lá, tentaram expulsar demônios. Só que eles falaram assim, olha, eu expulso no nome de Jesus que Paulo prega. Paulo pregava o evangelho, expulsava demônios, e esses homens quiseram expulsar demônios no nome de Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham intimidade com Jesus, eles não eram filhos de Deus, eles não estavam autorizados a usar o nome de Jesus. Qual foi o resultado? Aqueles demoniados lançaram contra eles, bateram neles, agrediram muito, eles foram machucados, foram embora feridos para casa. Porque o nome de Jesus não pode ser usado de qualquer maneira. O nome de Jesus não pode ser usado por qualquer pessoa, mas por aqueles que o receberam como Senhor. Se Jesus não é Senhor da sua vida, como você pode usar o nome dele para fazer as coisas? Como você pode usar o nome dele para ter autoridade se ele não é o seu Senhor? Se ele é o seu Senhor, se ele é o seu Salvador, se o Pai é o seu Pai, então você tem o nome de Jesus para utilizar. A palavra é muito clara sobre isso e nós precisamos crescer nessa compreensão. Nem todo mundo é filho, nem todo mundo vai poder usar o nome do Senhor. E quem pode usar o nome do Senhor? Aqueles a quem Jesus é Senhor, aqueles que têm a Deus como Pai verdadeiramente. Por isso, quando Jesus faz aquela oração, ele fala, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. Jesus atribui um valor de quê? De paternidade. Se Jesus atribui esse valor, é porque ele está separando aqueles que são filhos daqueles que não são filhos. Talvez pode parecer um discurso duro, difícil de ser compreendido, mas nós precisamos entender que é assim que as coisas acontecem. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Então, se nós não queremos nos submeter ao senhorio de Cristo, nós também não podemos usar o nome dele de qualquer maneira, como se fosse, eu digo, né, e repito,
como se fosse uma palavra mágica em que você declara o nome de Jesus e as coisas acontecem. Não é assim. Você pode estar simplesmente repetindo aquilo que as pessoas repetem sem ter entendimento. Mas hoje, Deus está abrindo a sua compreensão. Hoje o Senhor está abrindo o seu entendimento acerca disso. Por isso que Jesus traz. E isso para nós é uma doutrina imutável. É uma doutrina basilar da nossa fé cristã. Nós caminhamos sobre o nome de Jesus. A nossa fé ela é baseada naquilo que Jesus fez, na obra do Senhor Jesus. E por isso o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E ele deu aos filhos de Deus, aqueles a quem ele é Senhor, essa procuração. Então, se Jesus é Senhor da sua vida, você tem a procuração para que em nome dele você peça a Deus. Para que em nome de Jesus você tenha autoridade contra o mal. Para que em nome de Jesus você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Então, hoje é o tempo de você entrar nesse lugar de filho, quando você entrega a sua vida a Cristo e ele se torna Senhor e Salvador de sua vida. A partir desse momento, essa palavra começa a valer para você. Essa palavra nos seus lábios passa a ter um poder diferenciado, porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Não há outro igual a ele. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. E nós, simplesmente por sermos filhos de Deus e termos Jesus como nosso Senhor, temos autoridade para usarmos o nome dele. E dessa forma, caminhamos na nossa fé. Como eu disse, é uma doutrina basilar da fé cristã, o nome de Jesus sobre a nossa vida, nos nossos lábios, quando ele é, de fato, o nosso Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor fez tudo. Tudo. O Senhor já deixou tudo pronto para nós. E mais do que ter deixado tudo pronto, o Senhor nos deu essa procuração para que em seu nome nós pudéssemos exercer fé nessa terra. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo nessa hora traga sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem uma aplicação pessoal, individual, particular, para que possam compreender as verdades desta palavra, para que cada um que está recebendo essa mensagem agora se coloque debaixo do senhorio de Cristo. Abra os olhos, abra o entendimento, ilumine a compreensão desta pessoa nesse dia, Pai querido, eu te peço, para que ela possa, Pai, estar no lugar de filhos e que ela possa, com sabedoria, temor e graça, usar o nome de Jesus como aquele que sabe o que está fazendo e sabe quem é o Senhor da sua vida. É o que eu te peço nesse tempo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Te convido a se inscrever no nosso canal. Venha engrossar essas fileiras, fazer com que esse canal cresça e alcance ainda mais pessoas. Também te convido a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Você é um instrumento de Deus para isso. E também te convido a curtir esse vídeo aqui e deixar o seu comentário logo abaixo. Quando você deixa o seu comentário, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é bom, é relevante e ele vai apresentar esse conteúdo para mais pessoas. E você pode deixar também o seu pedido de oração, pode deixar também o seu testemunho e vai ser uma honra para nós poder servir você através da nossa oração. Ok? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.